Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 1º de julho, primeiro dia do mês, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9, a seguir diz assim: a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, quando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia! Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, eu estava pedindo uma orientação para Deus, e Ele me trouxe essa mensagem, o voto de Ana, o voto que Ana fez para Deus. E eu queria discorrer algumas coisas aqui rapidinho com cada um de vocês. Então a gente sabe que Eucana, marido de Ana, tinha ela como esposa, e também Penina. Penina tinha filhos, o contexto aqui diz, e Ana não tinha filhos. Só que o contexto aqui também diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. O Senhor havia cerrado a madre. A Bíblia não frisa que ela era estéril, mas que o Senhor cerrou a madre. Ou seja, Deus ele sabe o que faz na vida daqueles que ele tem uma chamada e um propósito. E ele sabe a melhor maneira de trabalhar na vida de cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus. O certo é que de ano em ano, Eucana, com suas mulheres, saíam de Ramataim e Zofim, que pertencia ali a Efraim, e eles iam até Siló para poder oferecer sacrifício ao Senhor. Ali havia uma tenda ali da congregação, no caso, e eles iam até ali a Siló, alguns quilômetros de distância, para poder oferecer sacrifício ao Senhor, de ano em ano, anualmente. E Ana, pelo contexto aqui, nos faz entender que, por um bom tempo, ela sofreu na mão da sua rival Penina. Vale lembrar que Ana não era rival de Penina, mas Penina tinha Ana como uma rival. Então, na verdade, sendo assim, Penina procurava de alguma maneira sempre estar tirando a paz de Ana. Ou seja, sabendo que Ana não podia gerar filhos naquele tempo, o que acabava se tornando desfavorável para uma mulher, então ela usava essa fraqueza de Ana para poder irritar. E anualmente, quando eles subiam para oferecer sacrifício em Siló, então o texto aqui narra que Ana era vítima ou alvo das zombarias, das irritações, das afrontas de Penina. E assim se deu por algum tempo, ou quem sabe por alguns anos. A Bíblia não deixa claro isso para nós, mas acredita-se que dá para ver pelo contexto que por alguns anos Ana ficou sem poder gerar. Então, com toda certeza, por alguns anos ela foi alvo dessas zombarias, dessas afrontas de Penina. O certo é que o que eu queria destacar aqui, que enquanto Ana não se posicionou, as coisas continuaram iguais. Mas chegou um dia que ela teve uma postura diferente. Digamos, eu vou conjecturar aqui, hoje é dia de subirmos para Siló, oferecer sacrifício ao nosso Deus.
Então Ana ali, com toda certeza, pensou: hoje já não vai ser mais como as outras vezes ou como os outros anos. Hoje eu preciso romper. Eu preciso que de alguma forma Deus fale comigo, me dê uma resposta e mude a minha situação. Ou seja, Ana teve uma postura diferente dos demais anos que eles também subiram lá para poder oferecer os mesmos sacrifícios. Só que agora Ana, ela estava subindo com uma mentalidade diferente. Ela estava disposta a ir conquistar em Deus o milagre que ela tanto precisava. Ela estava indo com o objetivo de extrair de Deus o milagre que ela tanto necessitava. E foi isso que aconteceu. Eu vejo Ana aqui, quando eles chegaram para oferecer os sacrifícios, depois ela no momento a sós, eu vejo ela aqui se posicionando em Deus. Se posicionando. E ela fez uma oração com propósito. Ela fez uma oração com propósito. Ela não queria mais ficar refém daquela situação. E aí qual a estratégia que ela teve? Fazer um voto diante de Deus. E aí o voto segue dizendo, né? Que se Deus desse um filho varão para ela, que era o que ela queria, então ela iria fazer sobre ele um voto de Nazireu. Ia dedicá-lo ao Senhor desde criança. Ou seja, o que Ana queria aqui era conquistar o milagre, a bênção de Deus, e depois devolvê-la para o Senhor. Mas ela queria ter esse gosto de ver o desejo do coração dela sendo cumprido. E ela então, ela vai e faz esse voto. E esse voto requereu de Ana posicionamento. Antes disso, a palavra de Deus diz que Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela rasgou o coração diante da presença do Senhor. Ela não se conformou com aquela situação que já há tantos anos estava roubando a paz de Ana. Ou seja, e uma vez ela em volta dessa situação, ela, na posição que ela tomou, na estratégia que ela teve de fazer um voto com Deus, ela foi ouvida. Deus se agradou da postura e da atitude de Ana, da ousadia que Ana teve, da humildade também de espírito que ela teve. Ana foi sincera na oração. Meus irmãos, quer conquistar algo em Deus? Seja sincero na oração. Quer ter ponto com Deus? Seja sincero. Se o dia foi péssimo para mim, não adianta eu ir na oração no final da tarde e falar: obrigado, Senhor, pelo meu dia foi ótimo. Hipocrisia, não foi. Então eu tenho que chegar a Deus e ser sincero: Senhor, não, o dia para mim não foi bom hoje. Eu preferi nem ter acordado. Hoje me deu vontade de esganar fulano, ciclano, beltrano. Acabou. É o que aconteceu de fato. Deus, ele sabe o que foi. Aí a tua postura, se fosse esse caso, seria falar: Senhor, mas eu sei que tudo isso é inviável, pelo que a tua palavra me orienta a fazer. Então me ajude a mudar, Senhor. Eu preciso melhorar. E assim a gente mantém um diálogo com Deus. Meus irmãos, nessa manhã, Ana alcançou o milagre primeiro. Chorou amargamente e orou com insistência ao Senhor. Ela provocou o milagre em Deus. Segundo, para ela fazer isso, ela precisou se posicionar. Ela não se conformou com a situação. E ela tomou uma posição e também uma atitude diferente. Não tem como a gente fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes, né? Não tem como. Então a gente vai obter resultados diferentes quando a gente também toma atitudes diferentes em determinada área da nossa vida, em determinada causa, assim por diante. Não adianta todos os dias a gente fazer as mesmas coisas e esperar os resultados diferentes. Não tem como. Não tem como. Essa é uma grande verdade.
Então Ana, ao contrário dos outros anos, a atitude que ela tomou foi diferente, ela se posicionou como nunca antes, e ela fez um voto como também não havia feito. E aí Deus foi e honrou a oração dela, honrou a iniciativa dela, a ousadia dela, a postura dela, o posicionamento dela e respondeu a oração. E ela foi muito beneficiada, porque depois de Samuel aqui, que ela fez o voto e honrou e cumpriu o voto a Deus, ela teve mais 5 filhos. Imagina. Samuel, ela consagrou a Deus, fez um voto de Nazireu. Mas depois Deus abriu a madre mais 5 vezes de Ana, fora Samuel. Ao todo, Ana teve 6 filhos, entre homens e mulheres. Imagina, olha só. Tudo porque ela teve uma postura diferente, chorou, amargamente chorou, mas não ficou prostrada. Fez um voto, teve uma atitude, Deus honrou a fé dela. Então nessa manhã, meu irmão, que você também, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma atitude diferente. Você está almejando algo da parte de Deus já faz muito tempo, quem sabe muitos meses já é que você almeja, muitos anos, e ainda nada aconteceu, e você meio que vai empurrando com a barriga, tanto faz como tanto fez, ou seja, que você tenha uma postura diferente, como Ana teve. Ana provocou o milagre de Deus. Ana provocou. Ana não se conformou com a situação. Se você está conformado, meu irmão e minha irmã, então as coisas vão ficando assim. Agora, se você não está conformado, toma uma atitude diferente. Se preciso, faça um voto também com Deus. Chore também amargamente. Clame ao Senhor, recorra a Ele. Provoque esse milagre da parte de Deus, extraia esse milagre da parte de Deus por meio da sua fé. Tome uma posição diferente, uma postura diferente, não se conforme, se posicione. Converse com o Senhor, não fique em prostração, se prostre para provocar o seu milagre, mas não fique no estado de prostração. Muda a mentalidade, crie uma atitude diferente, fale com Deus. E fala, Senhor, assim como o Senhor fez com Ana, faça comigo. Eu preciso desse milagre. Me ajuda, Senhor. E com toda certeza, assim como foi com Ana, claro que em situações diferentes, eu creio que Deus também há de honrar a tua fé. Amém? Então nessa manhã se posicione em Deus. Crie uma atitude diferente. Chore nos pés do Senhor. Se posicione, clame a Ele, recorra a Ele. E creia que o seu milagre virá para a glória e para a honra do seu santo nome. E que o seu milagre, meu irmão e minha irmã, venha glorificar o nome de Deus posteriormente. Amém? Porque o milagre que Ana esperava, que era Samuel, viveu para a glória de Deus. E Deus recompensou Ana por isso. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado por esta manhã, Senhor. Por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Muito obrigado por esse início de mês, Senhor. O novo mês se inicia e eu peço que o Senhor esteja conosco do início ao final. Peço que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, aonde formos, meu Pai, e por onde quer que andarmos. Pai Santo, amado e querido, abraça esse coração, essa vida que chegou até esse vídeo, atribulado, atribulada, triste, preocupado com tantas coisas, ou com uma causa específica, que parece que nunca é resolvida, problema que parece que nunca é sanado. E, meu Pai, que o Senhor venha confortar esses corações, e que o Senhor venha, meu Pai, movimentar as águas de uma maneira favorável na vida do teu filho e da tua filha que aqui está. Que o Senhor venha suprir suas necessidades, abre portas, meu Pai, que estão fechadas na vida deles, e que o teu nome sobre cada uma dessas vidas venha a ser glorificado. Permaneça conosco no decorrer desse dia, assim eu oro nesta hora, e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.